Graça e paz, aqui é o Isaac Viana. Temática: vaso escolhido, instrumento de Deus. Texto bíblico: Atos capítulo 9, os versículos 15 e 16. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, ou seja, os não-judeus, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quando nós olhamos para estes versículos bíblicos, ele se refere à pessoa de Paulo, ou Saulo, porque ele possuía dois nomes, duas cidadanias de acordo com Atos capítulo 1. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo. E sabemos que este homem, ele foi um dos perseguidores da igreja cristã. Por exemplo, no livro de Atos, quando o discípulo de Jesus, chamado Estevão, foi morto apedrejado, em Atos capítulo 7, né? Só que aqui faz menção ao nome dele, Saulo, diz que ele consentiu, né, no apedrejamento de Estevão. Ele consentiu. E Atos capítulo 7, versículo 58, expulsando da cidade, ou seja, Estevão, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, ou Paulo, como você preferir. Naquele momento, este homem, ele consente na morte de Estevão. E aí, justamente em Atos capítulo 8 fala, versículo 1, que ele consentiu na morte dele, na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos os que foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo, ou Paulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E aí, no livro de Atos capítulo 9, Paulo, o nome mais conhecido, assim eu vou usar, né? O nome que nós mais conhecemos, precisamente, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, e dirigiu-se ao sumo sacerdote, Atos capítulo 9, versículo 1, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, né, do cristianismo, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente, né, de repente, o cercou um resplendor de luz do céu. E aí ele ouve a voz de Jesus. E Jesus o direciona sobre aquilo que ele tem que fazer. E é como se Jesus falasse: eu permiti você chegar perto de Damasco, mas eu não permiti você entrar em Damasco sem mudar o propósito do seu coração. Porque o seu propósito era ódio, era perseguição. Você queria trazer pessoas como prisioneiros. Mas o meu propósito era fazer você um meu mensageiro. E assim foi. E em Damasco, Jesus não permitiu Paulo entrar em Damasco sem mudar o propósito. Aí quando falou com ele, ele caiu por terra. Agora falou assim: pode entrar. E lá vai ser dito o que você vai fazer. E em Damasco tinha um discípulo chamado Ananias, que o Senhor falou com ele em visão. Atos capítulo 9, os versículos 12 e 13. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel.
e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E aí Ananias foi, chamando ele de irmão, dizendo: o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, e foi batizado. E aí o versículo 20, Atos 9, 20, e logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos, assustados, assombrados, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Só que ele se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então aqui nós vemos a transformação deste homem. De perseguidor ele passou a ser perseguido. E em Gálatas capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Paulo, e é importante ressaltar que a cidade de São Paulo é em homenagem ao apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 1, versículo 13, e eu vou estar lendo também o versículo 15, e depois do 15 eu vou pular para o 23. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, mas somente ouvia dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Olha que interessante o que as pessoas diziam. Olha, aquele que nos perseguia, agora ele está anunciando a fé que antes destruía. E aí o versículo 24 está escrito: e glorificava a Deus a respeito de mim. Glorificava a respeito da transformação deste homem que era um perseguidor dos cristãos. E obviamente precisamos recordar lá de Atos capítulo 9, que o apóstolo Paulo, ou seja, Deus chamou ele e intitulou ele como apóstolo. Ele foi apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo Jesus Cristo, e não pela vontade humana, pela vontade do homem. E Jesus já tinha alertado sobre Paulo na boca de Ananias, para Ananias, melhor dizendo, que Paulo não somente levaria o nome do Senhor, mas sofreria por este mesmo nome. E aí que o apóstolo Paulo ele escreve em Filipenses capítulo 1, os versículos 12 ao 14: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousa falar a palavra mais confiadamente sem temor. Ele deixa claro: e quero que, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, as perseguições, as injúrias, as calúnias, as ciladas que foram armadas, as ciladas que os judeus me armaram contra mim, não impediu, contribuiu para o evangelho de Cristo. Ele chegou a dizer em um momento que por mais que estivesse preso, a palavra de Deus não estava presa. Repito, Filipenses 1, versículo 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. Maior proveito do evangelho. E aí, Romanos capítulo 8, versículo 28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou por seu propósito, dependendo da versão bíblica. Entenda, Paulo queria entrar em Damasco para trazer prisioneiros para Jerusalém. Deus mudou o propósito do seu coração para ser um mensageiro de Cristo. E tudo o que aconteceu depois da conversão, as dificuldades, as tribulações, as perseguições, as ciladas, contribuíram para o proveito do evangelho. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, pelo seu propósito. Ou seja, não é o meu propósito, não é o seu propósito, é o propósito de Deus. E se somos vasos, instrumentos escolhidos de Deus, o oleiro está trabalhando na nossa vida
transformando. Se Paulo era um vaso escolhido, depois da sua conversão, as dificuldades que ele passou, era Deus moldando este vaso. Não é à toa que Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, somos apenas um vaso nas mãos do oleiro, e o que está dentro de nós não pertence a nós, pertence a Ele e é para a glória dele.